Amém. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Eu sei que a gente tem motivos muitas vezes da gente se entristecer, como o apóstolo falou, de algo muito triste, na verdade, que realmente eu estava conversando com o apóstolo Renê, pedindo para que ele gravasse um vídeo para o pastor, para o apóstolo, né? E ele dizia: eu nunca ouvi falar disso. Isso é um caso inusitado. Como é que pode acontecer isso? Não é verdade? Alguém foi trocar uma lâmpada e morreu. A gente troca lâmpada de vez em vez aqui, né? Eu penso assim: para tudo Deus tem um tempo. A Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo para tudo debaixo do céu. Foi o tempo dele. 36 anos viveu. Foi um bom homem de Deus, bom filho, servindo a Deus. Morreu num lugar melhor que podia morrer. Morreu num encontro. Num encontro de santidade, irmãos. Estava tocando no altar, que ele toca, como é o nome? Sanfona, né? Acordeon. Tocando no altar, terminou o louvor, começou a pregação, foi trocar uma lâmpada. E aí aconteceu um choque, levou ele para junto de Deus. E eu tenho certeza que ele está junto de Deus, está na casa do Criador, aleluia, para todo sempre, amém, Jesus. Isso é motivo de alegria, é verdade. Bem-aventurado, a Bíblia diz que felizes são aqueles que dormem no Senhor. Está no Senhor, diga amém, Jesus. E eu conversava com o pai dele, o apóstolo, ele estava muito consciente, tranquilo, né? Tranquilo, porque ele sabia o que ele plantou no coração do filho dele, uma palavra de eternidade. Morreu servindo a Deus. Tem maior alegria do que essa, gente? Tem não, gente, tem não. Nenhuma alegria maior do que essa. A gente partir servindo a Deus. Então Deus tem motivo da gente se alegrar. Eu tenho muito motivo de me alegrar em Deus. E hoje também é um motivo de alegria, aleluia. Os céus estão felizes, né? Eu sempre digo assim, eu não, a Bíblia diz: Deus tem prazer quando Ele leva alguém para a sua glória, aleluia. Mas se entristece quando o ímpio morre, porque sabe que o ímpio já não vai mais para a eternidade com Ele. Então Deus se alegra com a vida daqueles que morrem no Senhor. E eu tenho uma palavra para você hoje, para nós hoje. Amém, Jesus? Vou trazer uma palavra aqui, que em Mateus, né, capítulo 28, em Marcos, desculpe, capítulo 16. Deus colocou essa palavra no meu coração. É para você se alegrar, para você dar glória a Deus, aleluia. Você celebrar, vibrar com a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15, acho que vai dar, está aí, ó. 16, 15 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Essas palavras foram palavras de destino para toda a humanidade. Uma palavra de destino, ela muda a história de pessoas. A palavra de destino, ela muda a história de famílias. A palavra de destino muda a história de uma rua, de um bairro, de uma cidade e de uma nação. Então tenha certeza que essa palavra pode mudar a sua vida. Como mudou a minha vida e como mudou a vida de tantos quantos estamos aqui.
Quando Jesus declara essa palavra, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. O evangelho a toda a criatura. O que é o evangelho? O evangelho é a palavra de Deus. O evangelho é a palavra que traz livramento, salvação, cura, redenção da alma, justificação da alma, libertação. O evangelho que muda o destino das pessoas. Quantos que caminham nessa terra, mas não sabem para onde vão e não sabem o caminho que devem seguir. E hoje esse evangelho vai te mostrar o caminho verdadeiro. Posso ouvir amém, Jesus? Jesus disse: ide por todo o mundo, falem do meu evangelho, falem da minha palavra, falem do sacrifício da cruz, falem que eu morri e que eu ressuscitei ao terceiro dia e que eu vou voltar, aleluia. Esse evangelho do reino que nós temos pregado e que nós temos crido nesse evangelho. O evangelho de quem crê e for batizado será salvo. E eu quero dizer que isso já fazem mais de 2000 anos que Jesus pregou esse evangelho. Jesus deixou esse evangelho para que as pessoas ouvissem o evangelho e crescem no evangelho. Há 2000 anos atrás, Jesus pregou essa mesma palavra. Diga amém, Jesus. Então alguém diz assim: mas o evangelho caducou. 2000 anos é muito tempo. O evangelho caducou. E eu vim dizer para você que o evangelho não morreu, não caducou, não está morto, mas o evangelho está muito vivo, aleluia. O ID de Jesus está muito vivo, e o ID de Jesus está hoje aqui nessa igreja. Diga amém, dê um aplauso a Ele. O ID ainda funciona. O ID ainda está presente nos nossos dias. O ID é uma chamada para uma igreja apaixonada. Apaixonada por quem? Por Jesus. Eu vi tantos jovens ali nesses 3 dias, gastando a sua vida com Jesus. Voltaram para a cidade. Estamos aqui na cidade. Amanhã começa novamente a rotina da vida. Mas uma coisa nós temos certeza, que a palavra de destino com o evangelho está no teu coração. Posso ouvir amém, Jesus? E essa palavra precisa chegar aos corações e aos ouvidos daqueles que ainda estão por ouvir a palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Quem é que vai falar desse evangelho? A quem foi incumbido a responsabilidade do ID de Jesus? A nós, igreja do avivamento, igreja que não para nunca, igreja que tem atividade toda semana. Já estamos chegando ao congresso e já estamos chegando ao aniversário da igreja. Vai ser uma festa só, aleluia. É uma igreja que não para, está chegando o encontro com Deus, está chegando o encontro das crianças, aleluia. É uma igreja que prega o evangelho semanalmente e tem seus congressos, seus seminários, seus encontros com Deus. E a máquina, eu descobri que a máquina que movimenta a igreja se chama Espírito Santo. A igreja precisa sempre buscar o poder do Espírito Santo. Diga amém e dê um glória a Deus aí.
Então, quando eu leio Lucas capítulo 24, Jesus, depois da ressurreição, depois da sua morte e da sua ressurreição, nessa introdução da fusão do Espírito Santo, ele fala do ide, do pregar o Evangelho. Mas quando ele manda ir de pregar o Evangelho, ele não deixa a igreja, os discípulos, sem a ferramenta, sem a arma poderosa, sem a ação poderosa do Espírito Santo. Posso ouvir amém, Jesus? Ele não deixa a igreja desarmada, muito pelo contrário, Jesus vai deixar a igreja armada, cheio do poder, cheio do poder, para continuar pregando o Evangelho a toda criatura. Diga amém, dê um aplauso a Ele. Então a Bíblia diz que ele aparece aos discípulos, está isso no versículo 36 aí do capítulo 24. E ele abriu os entendimentos dos discípulos para que entendessem. Porque quando ele aparece aos discípulos no terceiro dia, ou depois do terceiro dia, porque Jesus apareceu por muitos dias a seus discípulos. Imagina que quando Jesus aparece, muita gente diz assim: ai, é um fantasma. E ele se declara nesse texto aqui, se você ler, ele chama o discípulo e diz assim: sou eu. Carne não pode falar, morto não pode falar, estou vivo. Peguem aqui, o que você tem para comer? Se fosse nesses dias, se Jesus aparecesse nos nossos dias, ele ia dizer assim: o que é que tem para comer aí? Ele ia dizer: o que tem? Tem um tambaqui assado, aleluia. Foi isso que eles disseram: tem um peixe aqui, tem peixe para comer? Eles disseram: tem. Jesus come com eles, sentado à mesa, os discípulos tudo impactados. Disseram para mim que os jovens foram para o retiro, agora para o acampo, e voltaram impactados. Você imagina você sentando com Jesus? Você imagina você comendo junto com Ele? Almoçando junto com Ele? Jantando junto com Ele? Amém? Aposto, isso eu faço todo dia. Eu também, irmãos. Todo dia eu almoço com Jesus. Todo dia eu janto com Jesus. Todo dia eu tomo café com Jesus. Todo dia eu durmo com Ele, ou acordo com Ele. Todo dia Ele caminha comigo, porque Ele está em nós, vivendo em você. Está contigo. Então isso é motivo da gente se alegrar. Diga amém, Jesus. Isso é motivo de alegria. Diga glória a Deus. Então no versículo 46 ele disse assim, assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e morrer, e ressuscitar dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o Evangelho, e que em seu nome se pregasse o Evangelho do arrependimento, para a remissão dos pecados, e vocês são as minhas testemunhas. Ele traz revelação de tudo aquilo que ele falou atrás, para que eles não se esquecessem do que ele tinha falado quando estava no meio deles. E quando ele ressuscita, ele vem trazendo a mesma palavra, lembrando, estava escrito, está falado, que o Cristo haveria de padecer, que o Cristo haveria de morrer numa cruz, e que ao terceiro dia havia de ressuscitar.
em que em seu nome se pregasse esse evangelho. E você, eu quero dizer para você, e você, Deus está falando, e você é a testemunha de Jesus. Agora, como é que eu sou testemunha de Jesus e eu não falo do seu nome? E eu não falo da sua palavra? Não, a partir de hoje você vai tomar uma decisão. A partir de hoje você vai tomar uma decisão. A partir de hoje eu vou testemunhar de Jesus aonde eu for e aonde eu chegar, porque Ele me deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, e quem crê nessa palavra e ser batizado vai ser salvo. Então tem uma profecia para a tua casa: toda a tua casa vai ser salva, toda a tua família vai ser salva, e aqueles que tu pregares o evangelho, tem promessa para ele: se eles crerem, eles vão ser salvos. Escute, para que esse evangelho e essa pregação fosse um sucesso, ele via a promessa do Pai. Para que esse evangelho tivesse êxito até os nossos dias, Jesus teve que lançar uma promessa. Alguma coisa notória, diferente, alguma coisa tinha que acontecer para que impulsionasse aqueles apóstolos que estavam tristes, porque seu Senhor estava morto, e o seu Senhor depois foi arrebatado. Então Jesus diz em 24:49 de Lucas: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Ei, fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Ele dará algo tão poderoso para a vida de vocês, algo tão grande na vida de vocês, que vai mudar a vida de vocês e vai mudar a história da pregação do evangelho sobre toda a terra. Aleluia! Meu irmão, se você entender isso, você não vai deixar de dar glória a Deus aí atrás, você não vai deixar de dar aleluia aí atrás, você não vai deixar de falar em língua estranha aí no meio, você não vai deixar de bater palma para Jesus, porque você sabe que o Espírito Santo foi derramado. Porque tem pessoas que estão quietas? Porque está faltando a presença do Espírito Santo. Está faltando a presença do poder de Deus. Aleluia. Então Deus sabia que aqueles discípulos precisavam de algo mais, uma força que vinha, que tinha que vir do céu, algo que nunca tinha acontecido em toda a terra. Olha que Deus fazia chover, depois parava de chover. Olha que Deus fazia milagres, abria o mar vermelho, abria a terra. Deus fazia tanta coisa acontecer, frutuar machado, gente curava leproso. Mas nunca se ouviu falar o acontecimento de Atos 2, do Atos 2. Não. Algo notório ia acontecer na vida daqueles primeiros irmãos, para que eles pudessem ter ousadia, intrepidez, coragem para enfrentar os leões dessa vida, tinham coragem para enfrentar os gigantes dessa vida, e não ter medo de ir à frente pregando o evangelho, e ainda que perdessem as suas vidas, mas eles não parariam de pregar este evangelho sobre toda a terra. E hoje muitas vezes a gente vê irmãos acovardados, medrosos, tímidos, não tem coragem de enfrentar um pecador e dizer para ele: olha, você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer o amor de Deus, você precisa conhecer o sacrifício da cruz, você precisa entregar a tua vida a Jesus. Olha, Ele morreu por você. Tem medo, porque está faltando alguma coisa na sua vida. Ou está em pecado, ou falta poder
poder de Deus. Deus está falando hoje aqui dizendo: vocês precisam ser renovados no poder do Espírito Santo. Diga amém, Jesus. Então a igreja precisa ser a igreja do avivamento mesmo, que marca a história de uma cidade e de uma nação. Diga amém, Jesus. Então ele envia a promessa. E o que era a promessa? A promessa é que eles fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E revestido de poder é assim: você vai ser protegido pela glória de Deus, aleluia. Você vai proporcionar segurança aos aqueles que estão caminhando com você. Diga amém. Você vai proporcionar qualidade de evangelho. O que o evangelho precisa de qualidade. O que a igreja precisa é de qualidade. Porque quantidade ela já tem. Qualidade. Qualidade de quê? De crentes cheios da graça, da santidade e do poder do Espírito Santo. E isso o revestimento traz qualidade de vida. Diga amém, Jesus. Ela traz resistência. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, traz resistência ao mal. Porque o mal sempre estará ao nosso redor. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário vive ao nosso redor, aprontando alguma coisa para nos destruir. Ei, o diabo vive ao nosso redor, tentando para a gente pecar. Ele vive ao nosso redor, tentando botar uma sedução, um pecado, uma prostituição, um roubo, uma mentira, uma desqualificação do reino de Deus. Porque o diabo sabe que a única forma que pode desqualificar o Filho de Deus diante do Deus Todo-Poderoso é o pecado. O pecado nos tira a alegria de viver. O pecado nos tira a alegria da salvação. O pecado destrói nossa família. O pecado destrói nossas finanças. O pecado destrói nossa moral e a nossa autoridade. E o diabo fica ao nosso redor o tempo todo tentando nos tragar. Mas a Bíblia diz também no meu versículo: porém, Jesus está ao nosso quê? Ao nosso redor aqui, protegendo o crente. E o crente que está revestido de poder. Ei, o diabo respeita crente santo. O diabo respeita crente revestido de poder. O diabo não vai ligar para o teu anel de formatura. O diabo não vai ligar para o teu certificado de graduação, pós-graduação. O diabo não quer saber disso. O diabo vai respeitar crente que vive em santidade, cheio do poder. O diabo não vai respeitar o teu dinheiro, teu carro novo, tua casa nova. O diabo não vai respeitar isso, mas ele vai temer o homem cheio do poder do Espírito Santo. Diga amém, Jesus. Então, ele prometeu um revestimento. E na pregação do Evangelho, Jesus dá a sua assinatura. Quem escreveu embaixo foi Jesus. Ide por todo. Quem escreveu, ele assinou embaixo. Pode ir. Eu vou revestir você de poder. Eu vou revestir você de poder. Praga nenhuma vai chegar à tua casa. Alguma coisa mortífera que você beber não vai causar dano algum. Ei, você vai expulsar demônio no nome de Jesus.
Ei, você tem a ratificação, a palavra de Deus, a assinatura de Jesus, como 10:19 do Evangelho de Lucas, ele diz que o diabo tem que respeitar a autoridade do servo de Deus, aleluia. Eu vos dei autoridade para vocês expulsar demônio, pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. O diabo não vai respeitar a tua graduação, a tua roupa nova, o teu sapato novo. O diabo só respeita homens e mulheres que temem a Deus. Posso ouvir? Amém, Jesus. O que significava revestimento de poder, revestimento espiritual? É que as pessoas, elas deveriam enfrentar potestades, principados, poderes do inferno. É que os discípulos iam enfrentar homens malignos, pessoas do mal. Homens de Deus iam enfrentar Satanás e todos os seus anjos. Por isso que muitas lideranças e muitos ministérios são fragilizados, porque eles não acreditam no poder do Espírito Santo, eles não são revestidos de poder, e quando eles vão à guerra, e quando eles vão à luta, eles serão seduzidos e tentados, e eles vão cair, e vão se prostrar diante do diabo. Mas aqueles que estão revestidos de poder, com essa unção de santidade, eu quero dizer uma coisa para você: o diabo vai ter retirada, vai ter que bater retirada, quando chegar diante de você, da presença do Filho do Deus vivo, ele vai correr de você, porque a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. Revestimento de poder, uma experiência profunda e transformadora. Eu me lembro dos meus dias quando eu fui batizado. Uma experiência tão profunda e tão transformadora na minha vida. Eu só queria estar em oração. Eu só queria estar de joelhos. Eu só queria estar lendo a Bíblia, jejuando, consagrando, falando línguas estranhas, Deus me levando pelos interiores, em lugares que eu nunca tinha andado na minha vida, e em lugares que talvez eu nunca mais vá andar. Mas muitas noites, pelos rios, 3, 4 dias viajando, para entregar uma palavra a um povo que estava me esperando. Quem fez isso? O poder do Espírito Santo na minha vida. Eu quero dizer para você que Deus vai te qualificar. Ei, eu quero dizer para você que Deus vai te levantar. E se você um dia já foi levantado, mas fraquejou, eu quero dizer que Jesus hoje vai renovar tuas forças, Jesus vai renovar o teu ânimo, novamente Ele vai renovar essa unção na tua vida, e Deus vai mostrar que Ele é maior na tua vida, e que o diabo não tem poder na tua vida, que o maior de Deus na sua vida é Ele, aleluia, e que nada, nada, nada vai impedir de Deus fazer algo na tua vida, se você entender essa palavra, e se voltar para Deus hoje. Te prepara, meu filho, porque você vai ser boca de Deus nessa geração, você vai ser tocha humana nessa geração, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver. Você vai ver milagres, você vai ver doentes serem curados, demônios saírem das pessoas, você vai ver cegos enxergarem, surdos ouvirem, milagre vai acontecer na sua vida. Amém, Jesus? Irmão, revestimento de poder, poder é a capacitação com os dons espirituais, é a captação do poder de você exercer uma vida criteriosa, uma vida vitoriosa e eficaz diante de Deus e diante de demônios. Te capacita. Quando eu preguei, comecei a pregar o Evangelho, eu não tinha formação teológica. Eu não tinha formação. E quem me capacitava era o Espírito Santo.
E da mesma forma que eu pregava há 25 anos, 30 anos, 25 anos, hoje eu continuo pregando o Evangelho. Eu continuo pregando o Evangelho porque agora eu estou mais aprimorado, mais unção, mais ousadia. Sabe por quê? Porque o Espírito não caduca, o Espírito não envelhece, o Espírito não fica velho, o Espírito não fica insensato, o Espírito não fica tolo, o Espírito não fica velho para trás. Não, o Espírito se renova a cada manhã na nossa vida. E ainda que o teu corpo envelheça, mas o Espírito Santo que está em ti, Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai renovar. Ele diz que vai dar força àquele que não tem nenhum vigor. Há uns 15, 20 dias atrás eu estava morrendo. Você nem sabe que eu quase infartei. Quase infartei. Pressão subiu. Oscilava. Agoniado. Cabeça pesada. Preocupado. E eu descobri algumas coisas na minha vida. Uma que eu preciso cuidar mais de mim. E que eu preciso colocar a equipe no lugar onde ela tem que estar. Na atividade. Na ação do Espírito Santo. Porque eu tenho a mania de querer fazer tudo sozinho. E igreja dá preocupação. Eu sou muito preocupado. E foi isso que mexeu com a minha alma, mexeu com o meu espírito, mexeu com o meu coração, mexeu com a minha pressão. E aí eu fiz todas as baterias de exame que o médico mandou, fiz cardiograma, oh meu Deus, fiz o quê? Teste agrométrico, mapeamento, e Holter, e eu fiz todos esses exames aí, desconfiado que o meu coração estava com problema. Porque eu senti uma dor muito forte no peito, uma respiração muito ofegante, uma dor, uma falta de ar. Tudo isso levado por preocupações, por irmãos que dão dor de cabeça para a gente. Irmãos que deveriam dar alegria para a gente. Irmãos que deveriam alegrar o coração da gente, dando preocupação para a gente, matando a gente. Líderes. E eu descobri uma coisa: eu não vou morrer por causa de líderes infiéis. Eu vou viver para a glória de Deus, aleluia. E aí eu fui na reunião de pastores. Escuta essa aqui. Eu sou homem de vários testemunhos. Eu fui na reunião de pastores, eu não estava legal ainda. E eu cheguei lá, reunião de pastores, eu sentei numa mesa, no final, chegou um senhor, se aproximou de mim e disse assim: tem que deixar um lenço sempre aqui, líderes, por favor. Eu quero falar com o senhor. Diz comigo. Disse: é. Pode vir. Disse: não, quero que o senhor venha aqui. Disse: não, pode vir. Só pode falar o que o senhor quiser. Ele chegou perto de mim e disse assim: o senhor não era nem para estar aqui. O senhor era para estar morto. O senhor
não era para estar mais nessa terra. Aí o Senhor quase infartou. Eu olhei para ele, mas quem é esse homem? Não conheço. Deus não permitiu. Porque Deus ainda tem planos na sua vida. Deus tem missão na sua vida. O Senhor ainda vai cuidar de muitos pastores, instruir muitos pastores e cuidar de uma grande multidão. Não é o tempo de você ter ido. Deus não deixou. E eu vim aqui para orar pelo Senhor. Encheu a mão de óleo. Já estava preparado, irmão. O homem já veio, o profeta veio preparado. Tomou o óleo, encheu na cabeça e: Senhor, cuida do coração do teu filho, limpa todas as suas artérias, desobstrui as coronárias. Eu estou lembrando só o que ele falou. As coronárias, sara tudo aquilo que tem, que está enfermo, livra ele da morte e faz ele continuar pregando o evangelho do reino. Ministrou, ungiu, foi embora. No outro dia eu tinha os meus exames para ir no médico. E você sabe que a gente é ser humano. Você tem uma crise tão forte que vai parar na UPA, com a pressão lá em cima, coração para estourar. Quando você vai no cardiologista com todos os teus exames, você vai o quê? Você vai o quê, irmão? Preocupado. O médico não chegou ainda. Está cuidando de alguém que, bem assim mesmo, a moça disse: olha, ele não chegou ainda, ele está cuidando de alguém que está infartando. É mesmo? É. Tá bom. Eu estava sozinho, o pastor André foi fazer um serviço e eu já estava voltando para me pegar. Será consulta? Chamou meu nome. Eu fui lá. Ele olha assim, os teus olhos ficam desse tamanho, irmãos. Ó. Teu coração que não estava doente começa. Seu Overlan, que coração lindo. É porque o senhor ainda não viu por dentro. Olha que coração. Quantos anos o senhor tem? Digo, tenho 63. Mas está muito bem seu coração. Irmão, só em dizer isso, você já renovou mais 30 anos. Psicologicamente já trabalhou na tua alma, já? Que coração maravilhoso. Olha que coronárias. Olha essas artérias fluindo divinamente bem. Eu disse, e eu lembrei da oração do homem de um dia anterior. Desobstrui as artérias, Senhor. As coronárias ficam livres. E o coração do teu servo bata divinamente bem. Ele disse, parabéns pelo seu coração. Digo, obrigado. Pegou o mapeamento da pressão alta. O senhor não tem pressão alta. Mas doutor, eu cheguei a 16, quase 17. Mas o senhor não tem pressão alta. Não me tome remédio para pressão alta. Não tome remédio. Você que não tem pressão alta. Não, eu vou tomar um remédio aqui porque minha pressão... Não tome. Só se o seu médico disser, você tem pressão alta.
passou pelos exames e provou que tem pressão alta. E o que eu tive, doutor? Pico de ansiedade, estresse demasiado. O senhor é o que, irmão, amigo? Diga, eu sou pastor. Aí só, está explicado. Está explicado. O senhor é pastor, né? Cuida de gente. E disse, tem uns que é gente, e outros que parecem gente. Está mais para bicho do que para gente. O senhor não tem pressão alta. Se a pressão alta alterar, ela vai subir, mas ela vai descer. Você vai se acalmar e vai dar tudo bem. É mesmo, doutor? O senhor está com o colesterol um pouco alterado. Passar um remedinho para o senhor aqui. Atividade, nada de pão, nada de refrigerante, nada de frituras. Só coma galinha caipira. Irmãos, eu saí dali com uma força, com ânimo, com uma alegria. Hoje de manhã eu estava pregando o funeral do filho do pastor lá. Se eu não olho para o relógio, 1h15 da tarde, eu ia pregar a palavra diante de alguém que está ido para o sepulcro. Deus está renovando a minha vida, dizendo que eu não vou morrer, eu não tenho problema de coração, eu não tenho pressão alta, mas que eu tenho a sua graça, aleluia. Eu quero dizer para você que você tem motivo para se alegrar em Deus. Ei, você tem motivos para se alegrar no Senhor. Você está vivo na casa de Deus, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos concluir. Revestimento de poder é intrepidez, é força inabalável. Diga amém, Jesus. Ei, irmão, intrepidez é uma força incansável. Uma força incansável, que vem da força do Espírito Santo. Então, nós como igreja precisamos estar cheio do poder do Espírito Santo. Diga amém, Jesus. É uma força que Deus vai te dar quando você estiver em situações perigosas. Ele vai te dar a saída e Ele vai te dar a vitória. E você se torna um ser valente e um ser bravo. Você quer essa unção? Não, você quer essa unção? De valente, de bravo, ousado, intrépido, corajoso, valente, cheio do poder do Espírito Santo, sem medo de pregar o Evangelho, sem medo de pregar o Evangelho para o traficante, para o mentiroso, para o bêbado, para quem quer que seja. Ou você vai ficar medroso. Um dia chegaram comigo e disseram assim: apóstolo, o senhor não tem medo de estar pregando contra as drogas? Digo, meu irmão, o dia que eu tiver medo de pregar o Evangelho, eu fecho a Bíblia e vou para casa. O senhor não tem medo de uma retaliação? O senhor não tem medo do diabo? Crente revestido de poder não tem medo de nada, querido. Medo de nada. Porque ele tem certeza que o Deus de Israel é com ele. Que o Deus é fiel para lhe guardar todos os dias da sua vida. E você não vai morrer antes que o dia que Deus queira que você morra. O pastor, o apóstolo lá sentado no púlpito dele, diante do filho dele, ele dizia assim: por que, apóstolo? Por que ele, não eu? O velho de cabeça branca, deficiente da perna, com a perna aleijada, câncer na perna, em tratamento há anos. Por que não eu? Por que foi ele, apóstolo?
eu vou dizer as mesmas palavras que Deus disse para mim, porque você ainda tem uma missão aqui na terra. E o teu filho acabou a missão dele nesses dias. Então você, que ainda tem dias maravilhosos para viver, use os seus dias em prol do reino de Deus. Use a sua vida para glorificar a Deus. Jovem, use a sua vida para glorificar a Deus. Cuidado com o diabo, com as suas mentiras, seus enganos, suas fantasias. Cuidado, casais, com as mentiras do diabo, seus enganos, suas fantasias. Ele quer destruir a tua alma. Se coloca na mão de Deus hoje, confia nele, o mais ele fará, porque a obra que Deus tem para ti ainda é muito longa, ainda tem muito caminho para andar, tem muita perna para caminhar, há muita palavra para soltar por essa boca, há muita unção para Deus derramar pela tua unção na vida das outras pessoas, ainda há muito poder para Deus através da tua vida passar para as outras pessoas. Então a obra de Deus é essa, que se pregue o seu evangelho a toda criatura, e que Ele dê uma ferramenta poderosa para a igreja, o poder do Espírito Santo, para você ir na força dele e vencer o diabo, principado, potestade, e curar os enfermos, e expulsar os demônios, e pregar o ano aceitável do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não quero essa música de quem já morreu, não. Eu quero a música de fogo, eles cantaram da agorinha aqui. Eles cantaram no altar aqui. Aposte esse domingo aqui está diferente, tá, meu irmão? Não é nem noite do Espírito Santo. É que Deus não tem compromisso com homens. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus era essa hoje aqui. Era para você essa palavra, para levantar o teu ânimo, levantar o teu astral, que fala, né? Levantar a tua alegria, e você sair daqui pulando em fogo, aleluia, cheio da unção de Deus, da alegria do Senhor, avivados para pregar a palavra onde você for, no colégio, no trabalho, testemunhar, e nos próximos cultos trazer famílias para cá, para ouvir essa mesma palavra, e a gente ganhá-los para Jesus. Feche seus olhos.